Sabe, o nosso corpo é uma máquina simplesmente incrível. Ele tem um sistema totalmente automático que controla a nossa pressão arterial funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem que a gente sequer perceba. É uma verdadeira obra de engenharia da natureza. Vamos entender direitinho como isso funciona? Pensa só numa coisa. Você levanta rápido do sofá para atender o telefone e nada, né? Não fica tonto, não vê tudo preto. Ou quando sobe uma escadaria correndo. O corpo se adapta na hora. Como é que ele consegue evitar um desmaio com essas mudanças tão bruscas? A resposta, olha, está num sistema de vigilância interna que é extremamente eficiente. Tá, mas antes de conhecer os sensores, vamos para o básico. A gente precisa entender o que exatamente eles monitoram. De forma bem simples, a pressão arterial é a força que o sangue faz contra a parede das artérias enquanto circula. Manter essa pressão estável não é só importante, é absolutamente vital. Agora, guarda bem esse número, 140 por 90 milímetros de mercúrio. Esse valor é um limiar crítico. Qualquer medida que fique consistentemente acima disso, bom, pode ser um sinal de alerta para um problema sério. E o que esse número significa na prática? É o seguinte, quando a pressão sistólica, que é um número maior, a força durante a batida do coração, passa de 140, ou a diastólica, o número menor, que é a pressão entre as batidas, passa de 90, aí temos o diagnóstico de hipertensão arterial. E como a fonte aponta, isso não é brincadeira. Está diretamente ligado a riscos muito graves como doenças do coração e o temido AVC, o acidente vascular cerebral. E agora a gente chega na parte mais legal. Como é que o corpo se defende disso? Como ele mantém o equilíbrio? Bem, ele tem seus próprios sensores de altíssima precisão. Vamos conhecer os heróis dessa história? Os barroreceptores. Esses barroreceptores são, na verdade, células nervosas super especializadas, e a missão deles é o controle rápido da pressão arterial. A localização deles é totalmente estratégica. Eles ficam no arco da aorta e nos seios carotídeos, ou seja, bem na saída do sangue que vai para o corpo todo e, o mais importante, para o cérebro. Eles são a linha de frente do nosso sistema nervoso autônomo. E quando é que esses sensores entram em ação? Imagina um cenário de emergência, uma mudança brusca na pressão. É aí que eles disparam um mecanismo de defesa ultra rápido, chamado baroreflexo. É uma sequência de eventos que acontece literalmente em frações de segundo. Vamos ver o passo a passo, é quase um filme de ação em câmera lenta. Primeiro, por algum motivo, a pressão cai. Imediatamente, os sensores detectam essa queda e mandam um alerta para o cérebro. O cérebro, por sua vez, comanda o sistema nervoso. Ele aumenta a atividade simpática, que é o nosso acelerador, e, ao mesmo tempo, diminui a parasimpática, que funciona como o nosso freio. O resultado? Os vasos sanguíneos se contraem, o coração começa a bater com mais força e isso aumenta o débito cardíaco, ou seja, a quantidade de sangue que ele bombeia. E pronto, a pressão sobe e volta ao normal, antes mesmo da gente ter chance de perceber o perigo. Mas, olha só, os barorreceptores são só uma parte da história. Eles são a equipe de resposta de emergência. Para a regulação a longo prazo, o corpo tem outros truques na manga, um verdadeiro plano B para garantir a estabilidade contínua. Então, para ficar bem claro, o baroreflexo é o especialista nos ajustes imediatos. A gente está falando de correções que acontecem de segundo a segundo, garantindo que a pressão não caia ou suba demais em situações do nosso dia a dia, como levantar ou fazer um esforço. E aí, para o jogo longo, para manutenção, entra outro sistema em campo, o sistema renina-angiotensina. Quem comanda esse é o rim. Ele atua de forma mais lenta, ao longo de horas e até dias, ajustando o volume de sangue no corpo e o tônus dos vasos para manter a pressão em equilíbrio a longo prazo. No fim das contas, o que a gente percebe é que o corpo tem um sistema de vigilância interno extremamente sofisticado, com vários níveis de controle, que trabalha de forma coordenada e silenciosa só para manter a gente em equilíbrio. É a perfeição da biologia em ação, pura e simples. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. A gente viu como esse sistema é perfeito, né? Mas e o que acontece quando esses sensores envelhecem ou perdem a sensibilidade por causa de alguma doença crônica? Entender a falha nesse sistema é, sem dúvida, a chave para tratar muitas das condições que afetam a pressão arterial hoje em dia.